alguém virá ligar o data show é importante. Muito bem, irmãos. Alimentados e felizes, prossigamos para o alvo, não é? Nós vimos na primeira palestra qual é a base, ou primeiro, de quem é a obrigação do ensino, não é? E qual é o fundamento desse ensino? Quem nos ordenou a ensinar? E como nós devemos caminhar dentro desse ensino e progredir nesse ensino da palavra de Deus? Vimos então que logo após os mandamentos que se encontram no 5º capítulo do livro de Deuteronômio, Deus ordena essas palavras que hoje te ordeno. Quais palavras? A lei de Deus, a essência daquilo que devemos ensinar. A lei de Deus, os 10 mandamentos, são um contrato de casamento. Contrato de casamento. Se você observar bem, e agora eu estou voltando, não em Deuteronômio, mas um pouquinho lá no livro de Levítico, no livro de Êxodo, no capítulo 19, na introdução do capítulo 19, aparecem o contexto no qual Deus vai entregar a Moisés a lei. E exatamente nos primeiros versos que Deus diz: vocês serão o meu povo, e eu vou ser o Deus de vocês. Então vocês vão ser para mim uma nação, um sacerdócio. Palavras que o apóstolo Pedro vai repetir lá no Novo Testamento com relação à igreja. Vós sois sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade. De onde vem essa ideia da exclusividade? É a mesma palavrinha que no Antigo Testamento é a palavra peculiar. Povo peculiar. Essa palavra, ela pode ser ilustrada pelo olhar do noivo para a noiva. Depois que você escolhe uma noiva, e o noivo diz: essa agora é a minha noiva, ninguém coloca o olho em cima dela, não. A Escritura mesmo diz que Deus é um Deus o quê? Zeloso. O que é essa palavra zeloso? É a mesma palavra que no hebraico é usada para ser traduzida para nós como a palavra ciúmes. Essa é minha noiva, ninguém coloca a mão nela, ninguém coloca o olho nela. É a menina dos meus olhos, essa é a minha. E então Deus estabelece um contrato de casamento. Aliás, essa é uma das grandes metanarrativas da Bíblia. O que é uma metanarrativa? São aquelas histórias que estão por cima de toda a Bíblia. Deus pega para ele um povo, casa com esse povo. Isso acontece lá no Antigo Testamento. E como é que termina a história da Bíblia? O que aparece lá nos últimos capítulos do livro de Apocalipse? O que acontece? A festa de casamento. É a consumação do casamento. No meio dessa história acontece um mundo de coisa. Essa noiva se entrega à prostituição. Tem um livro na Bíblia que é a respeito disso. Uma noiva que se entrega à prostituição, o noivo vai lá, tira ela da rua e fala: você é a minha noiva. E no último dia, esse noivo tremendo diz que vai apresentar a sua noiva perfeita, sem mancha, sem ruga e sem mácula. Que noivo perfeito!
Tamanho é o amor dele pela noiva, tamanho é o poder dele para fazer isso pela noiva. E nesse contrato de casamento, Deus conversa com a noiva e fala com a noiva: noiva, nós precisamos estabelecer as regras do amor. Já ouviu falar de regras do amor? O amor tem regras. Por exemplo, a minha esposa, sou casado há 25 anos, ela nunca disse o horário que eu tenho que chegar em casa. Mas ai de mim se eu chegar no horário errado. O rolo de macarrão está lá me esperando. São regras do amor, coisas que um marido e uma esposa sabem de olhar um para o outro, porque nas regras do amor nós construímos as coisas que formam a base e o fundamento do compromisso que foi estabelecido. Amor é isso, queridos. Amor não é uma paixão. Paixão é uma coisa que vem e vai. O amor é um compromisso, o amor é uma determinação. Deus determinou escolher para si um povo, não porque era bonito, não porque era o mais rico, nada disso. Vai ler a sua Bíblia que você vai ver. Mas porque Deus determinou amar. E o amor se constrói com essas regras, às vezes não escritas, às vezes escritas. E Deus então entrega as regras do amor para a noiva. Quer ver? Querida, eu tenho que ser o único noivo para você. Você não pode ter nenhum outro noivo, nunca. Lembra? Eu tirei você da escravidão do Egito. E eu tomei para você, você para mim. Você é minha noiva, eu sou seu noivo. Não terás outros noivos diante de mim. Segunda regra do amor. Noiva minha não anda com foto de outro na carteira. Não vem com essa história. Você não precisa de nenhuma imagem intermediária nesse processo. Quando você precisar, você olha para o noivo. Não farás para ti imagem de escultura. Querida, quando você casar comigo, você toma o meu nome. Se você der cheque sem fundo na praça, o meu nome vai para o Serasa. Não toma o meu nome em vão. Querida, eu te amo 7 dias por semana. E eu espero que você me ame 7 dias por semana. Mas eu quero que você tome um dia de dedicação especial para nutrir o amor. Um dia. Em que nós vamos parar das coisas corriqueiras e ter dedicação ao amor. E assim a noiva aprende a amar a Deus ou ao noivo sobre todas as coisas. É um contrato de casamento. Como é que a noiva age com relação às outras pessoas? Na nossa teologia reformada, nós chamamos isso de as 2 tábuas da lei. Que a gente tem aquelas figuras da escola dominical que Moisés desce com 2 tábuas, né? E uma está escrito uns mandamentos e na outra não. Está errado. Não é que ele não desceu com 2 tábuas, ele desceu com 2. Mas a Bíblia diz que cada tábua estava escrito na frente e no verso. Os 10 mandamentos em cada uma. Era uma cópia. A primeira tábua ensina como a noiva ama o noivo. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua força. No Novo Testamento, Jesus faz uma coisa que nós não podemos fazer, ele acrescenta uma palavrinha por causa do contexto cultural. Agora, na cultura grega, a mente
já é uma coisa importante. Ele diz de todo o teu, e a palavrinha lá é mente, amarás o Senhor teu Deus de toda a tua mente. E assim nós amamos a Deus sobre todas as coisas. Segunda tábua da lei ensina como é que eu vou amar o próximo como a mim mesmo. Só para resumir rapidinho, porque eu vou voltar no quinto mandamento, que é esse que eu vou falar agora. O noivo ensina a noiva como ela vai viver a vida para amar o próximo. A primeira coisa que a noiva aprende é o sentido de autoridade. Quinto mandamento: honra teu pai e tua mãe. Sexto mandamento: a noiva ama a vida, não a assassinarás. Sétimo mandamento: a noiva ama a fidelidade, não adulterarás. Oitavo mandamento: noiva, eu sou o Senhor da terra. Se você precisar de qualquer coisa, fala com quem? Com o noivo, fala comigo. Você não precisa roubar nada. Nono mandamento: a noiva ama a verdade e o testemunho a respeito do próximo. E o décimo mandamento, querida, não fica com vergonha de me pedir nada, não. Você não precisa cobiçar coisa nenhuma, porque eu sou o motivo da sua alegria e satisfação. É o noivo perfeito, é tudo aquilo que eu não sei ser e não consigo ser. Se existe uma coisa que frustra um homem no casamento, é ele não conseguir prover para a sua família. Se o cara for homem, quando o cara não é homem, ele foge de casa, ele vai embora. Mas quando o cara é homem, quando o indivíduo é homem, a vontade dele, o desejo dele é de prover com responsabilidade, com integridade, com todas as coisas que a Bíblia manda, mas ele quer prover. E quando ele vê a esposa triste, quando ele vê os filhos tristes, aquilo entristece o coração dele, acaba com o coração dele, porque ele foi chamado para ser o provedor. Esse noivo da Bíblia, que casa com a igreja, ele é um noivo perfeito. Ele é capaz de ordenar o seguinte: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Essa é a lei correspondente ao 10º mandamento no Novo Testamento que Paulo dá aos irmãos. Chama-se a lei da satisfação no noivo. Se você não tiver nada nesse mundo para cobiçar, você tem o quê? Satisfação naquele que provê todas as coisas para você. E assim a noiva relaciona-se com o mundo ao seu redor. E o quinto mandamento, que é o primeiro mandamento da segunda tábua, ele nos ensina a respeito do ensino, de como é que nós estruturamos, ordenamos, organizamos e desenvolvemos o sentido do amor na cultura, na sociedade, na vida, em todas as coisas. Diz assim o texto em Deuteronômio, agora eu estou lendo: honra teu pai e tua mãe, como Jeová teu Deus te ordenou, para que se prolonguem os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então Deus, em cada mandamento, Ele espera da noiva uma coisa. No primeiro mandamento, Ele espera que a noiva reconheça a sua exclusividade para a eleição, para a salvação, para o culto, para a adoração, para a confiança, para a invocação. No segundo, Ele espera que nós o adoremos da maneira correta, da forma certa. No terceiro, Ele espera que honremos a exclusividade do seu nome. No quarto, que nós honremos a exclusividade e a santidade no uso do tempo. E no quinto mandamento, que nós saibamos viver debaixo da autoridade do Deus Supremo. E nós só aprendemos isso aprendendo no processo a entender a honra entre os nossos pares. Eu gosto muito do quinto mandamento. É um mandamento legal que eu posso usar para oprimir os meus filhos, né? Não é legal? Se eles me desobedecerem, eu falo assim: olha,
você está desonrando o seu pai. Eu posso jogar a culpa nos meus filhos. Perfeito. Se alguma coisa der errada, eu jogo a culpa neles. O que eu esqueço fundamentalmente é que eles nascem, e isso é nossa teologia, com uma predisposição para desonrar a Deus e para nos desonrar. Logo, eles só vão saber honrar se nós ensinarmos. Só. É assim que a gente aprende a amar na segunda tábua da lei. Romanos 13, né, faz esse resumo, né? A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor. Como é que você não deve coisa alguma para ninguém? Cumprindo o 5º, 6º, 7º, 8º, 9º e o 10º mandamento. É assim que você não fica devendo. Não fiqueis devendo nada a ninguém, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Quais leis? 5º, 6º, 7º, 8º, 9º e 10º mandamento. Pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. Paulo faz um resumão. E se há qualquer outro mandamento, tudo nessa palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nós temos que aplicar a famosa regra de ouro. O 5º mandamento inicia a segunda tábua da lei, que trata então dessas nossas obrigações. Como é que a noiva deve se relacionar com o próximo? E o texto começa com o próximo mais próximo, dentro da nossa casa. Quando eu dava aula no seminário, às vezes o seminarista chegava e falava assim: pastor, eu estou querendo casar com essa moça, mas eu não sei, será que é essa mesmo? Falei: rapaz, você tem que fazer uns testes aí. Tem vários testes para você ver se é isso mesmo. Mas um deles, que eu dizia, eu falo o seguinte: vá na casa da moça e veja como ela trata os pais. Porque a maneira como ela trata os pais vai te dar uma figura de uma probabilidade de 90% de saber como ela vai te tratar. Porque isso é uma coisa que se aprende no lar, no berço. Eu não estou dizendo que não tem redenção. Tem gente que nunca teve no lar, nunca teve no berço, e Deus vai lá e converte, muda e ensina. Mas as nossas ferramentas humanas nós temos que usar. Veja como ela trata os pais. Porque a honra ao pai e à mãe é a maneira, é a forma, é o jeito de você entender como é que você respeita e honra qualquer autoridade. Quando meus filhos ainda eram bem pequenos, eu me lembro, nós saímos numa viagem de férias e viajamos várias horas dentro do carro, e meu filho ali, sei lá, 5, 6, 7 anos de idade, louco por futebol até hoje, queria chegar porque ia ter um jogo de eliminatória da Copa, que o Brasil ia jogar. Chegamos lá no hotel, ligou a televisão rapidinho, não é? 2 minutos depois, juiz ladrão, juiz ladrão. Vem cá. Baseado em quê? Porque o juiz é ladrão. Não, não é assim. Pode até ser que ao final do jogo você conclua que o juiz é ladrão. Pode ser. Mas o jogo mal começou. O juiz tem direito de errar. Ele pode ter errado. Você está vendo na televisão, ele não está. Ele pode não ter visto. Foi contra o seu time. Seu ânimo está exaltado. Você não pode dizer que o juiz é ladrão no primeiro lance do jogo. Nem no segundo. Quando terminar, você conclui. Pode ser que ele seja ladrão. Nós não fazemos isso. Todas as situações da vida. O que você fala diante dos seus filhos a respeito dos guardas da cidade? O
que você fala na frente dos seus filhos a respeito dos políticos da sua cidade? O que você fala diante dos seus filhos a respeito dos professores e autoridades da escola dele? Mas por último, o que é que você fala na frente dos seus filhos a respeito dos líderes espirituais da vida dele? Nós falamos mal dos líderes espirituais e depois queremos que eles respeitem os líderes espirituais. Lá atrás eu fiz um pacto com a minha esposa, que os nossos filhos nunca, nem numa situação justa, nos veriam falar mal de qualquer autoridade espiritual. Porque senão nós seríamos os primeiros a minar aquilo que nós mais prezávamos, e eles iam chegar à conclusão de que nós somos o quê? Hipócritas. Aí você sai da escola dominical de manhã, né? Você almoça o pastor, come de sobremesa os filhos do pastor, do presbítero, não é? A esposa é o cafezinho, e depois você quer voltar na igreja no outro domingo, e quando seu filho for adolescente, você quer que ele goste. Nós não temos noção de autoridade mais na nossa cultura. Trabalhando com escola há anos, qual a dificuldade que nós temos? Os pais, eles colocam a culpa em primeiro lugar. Quem está errado sempre? Sempre é o professor. Lá em casa sempre valeu a regra e continua valendo. Até prova em contrário, você está errado e o seu professor está certo. Não tem outra. Por quê? Porque quem tem a obrigação de ensinar sou eu. Eu estou delegando a autoridade a um terceiro, uma autoridade que pertence a mim. Eu estou delegando a um terceiro, eu tenho que ter responsabilidade de respeitar, porque senão eu vou acabar com a autoridade que eu quero constituir. Nossos filhos crescem sem noção de autoridade em todas as esferas, inclusive na esfera espiritual. Um dia nós estávamos saindo para um programa, eu e minha esposa, e meu filho ia ter um campeonato de futebol, ele era pré-adolescente, né? E ele lá se arrumando e organizando, porque ele ia dormir na casa de um colega pastor auxiliar da igreja. E ele, vamos pai, eu tenho que ir, eu não posso chegar. Filho, por que você está tão assim? Pai, hoje eu vou dormir na casa do pastor. Eu falei, filho, você dorme na casa do pastor todo dia, né? Você esqueceu? Mas para ele aquele era um momento importante. Autoridades espirituais. É sobre isso, queridos, que o quinto mandamento nos fala. No Catecismo de Heidelberg, o catecismo diz assim: o que é que Deus requer de nós no quinto mandamento? Que eu tribute honra, amor e fidelidade a meu pai, a minha mãe e a todos os que foram colocados em autoridade sobre mim, que eu me submeta com respeitosa obediência a toda cuidadosa instrução e disciplina deles, e que também suporte com paciência suas falhas, pois que é da vontade de Deus governar-nos pelas mãos deles. Você já parou para pensar nessa ideia, queridos? Eu sei que você é pecador. Eu não preciso conviver com você para saber disso. Eu sei porque a Bíblia me diz. Eu sou pecador e você é pecador. Nós recebemos um mandato de Deus de educar pequenos pecadores. Qual a primeira coisa que tem que entrar nesse contrato? Uma coisa chamada humildade. Humildade. Nós não podemos querer educar filhos dando a eles a noção, a ideia de legalismo, porque eles vão perceber logo de cara que eu estou exigindo deles uma coisa que eu não sou capaz de fazer. Na nossa casa, no nosso lar, no relacionamento entre homem e mulher, entre pais e filhos, existe o triste fenômeno e realidade do pecado, no qual nós temos que
todos nós nos submeter ao Evangelho. Os nossos filhos têm que ser criados com a graça do Evangelho. E é isso que vai nos dar autoridade para educar os nossos filhos, mas tem que ser com graça. Na educação dos filhos tem que existir coisas como perdão, não dos filhos para os pais somente, mas tem que existir pedido de perdão dos pais para os filhos. Nossa vontade era de ter filhos perfeitos, sendo nós pecadores, né? E aí nós criamos os nossos filhos tentando deixá-los perfeitos à imagem que nós mesmos não temos, porque nós não somos perfeitos. Quando nós entramos por esse caminho, entramos por essa porta, nós ensinamos aos nossos filhos a religião do legalismo. A nossa vontade era de ter filhos comportados. Quantas vezes eu não passei no shopping, vi uma criança dando birra e eu falava assim, meus filhos nunca vão fazer isso. Você nunca fez isso, né? Vocês sabem o que é birra aqui, né? Sabe, né? Tá. Meus filhos nunca vão fazer isso. Nós temos esse legalismo doente, que é fruto do nosso próprio pecado. Porque nós mesmos, pais, somos, entre aspas, crianças birrentas. Nós fazemos birra com Deus o tempo inteiro. E Ele, com amor, nos conserta, nos trata, nos ajeita, nos disciplina, nos orienta. O que o quinto mandamento então nos ensina? Primeira coisa, queridos, Deus estabeleceu sobre a raça humana um princípio que deve ser por nós trabalhado e desenvolvido, que é o princípio de autoridade. Ele é o Senhor, Ele é o noivo, Ele é o Deus de toda a terra. E nós precisamos aprender a viver debaixo da autoridade de Deus. Nós somos criados por Deus para viver por fé debaixo da sua autoridade. Quer ver como isso funciona no 2º capítulo da Bíblia? Olha, eu plantei duas árvores aqui. Essa é da árvore da vida, essa é a árvore da vida, essa é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Dessa aqui vocês comam à vontade. Dessa segunda aqui não come não, me obedeçam. Duas coisas eram necessárias ali. Um ato de fé, somada à obediência. Por que fé? Porque eles não sabiam o que era conhecer bem e mal. Eles não sabiam o que era morte. Certamente morrerás. Não tinham a menor ideia. Eles foram criados para crer na palavra de Deus e obedecer a palavra de Deus. E o primeiro pecado que nós chamamos de queda é exatamente falta de fé e desobediência. Você acha que você vai ter filhos diferentes disso? Não, seus filhos vão ser assim. Mas Deus nos deu filhos, e a Bíblia diz que eles são herança de Deus, para que nós aprendamos a entender a autoridade de Deus sobre a raça humana e amá-lo por isso, porque Ele é bom, a sua misericórdia dura para sempre, ela se estende sobre nós, ela se estende sobre os nossos filhos, e porque Deus tem todo o poder, eu posso confiar plenamente nele. Eu tenho que ter essa convicção de que Ele é a autoridade maior e absolutamente confiável. Você pode fazer um teste para saber se você ama a Deus de todo o seu coração, toda a sua alma, toda a sua força e todo o seu entendimento. Você sabe disso? Pode fazer o teste, é fácil. Você ama a Deus de toda a sua alma, toda a sua força, todo o seu coração e todo o entendimento, se você não peca. É simples. E eu peco. Eu sei que eu não amo a Deus. Se eu amasse a Deus dessa maneira, eu não pecava, eu confiava nele. Tudo que Ele diz na palavra dele, eu ia confiar, dizer, é isso mesmo, Senhor. Não vou fazer isso porque o Senhor não quer, não vou andar desse jeito porque o Senhor não quer. Mas eu peco, eu sou a evidência
da minha falta de amor ao Deus Todo-Poderoso. Isso me faz todos os dias ser mais dependente de um, que é Cristo. Todos os dias. Todos os dias eu tenho que me agarrar a Cristo. Todos os dias eu tenho que me abraçar a Cristo. Todos os dias eu tenho que me voltar para a graça dEle e me submeter à autoridade dEle de novo. Deus estabeleceu sobre a raça humana o princípio da autoridade. E nós devemos amar a Deus por isso. Porque existem autoridades, porque existe governo, porque existe sociedade, porque existe igreja. Por que tantas igrejas se acabam, queridos? Porque as pessoas não reconhecem as verdadeiras autoridades espirituais, em primeiro lugar. Está cheio de gente aí que gosta de se submeter a lobos. Cheio de igreja, de gente que é chamada, tem dons, e que se coloca como autoridade sobre a igreja no lugar de Deus. Deveríamos amar a Deus porque Ele é a grande autoridade. Segunda lição, é na família que nós vemos a formação do caráter e da espiritualidade de uma pessoa, de uma igreja e finalmente de uma nação, quando nós entendemos esse conceito, essa cadeia de autoridade. Uma igreja verdadeira, ela se forma a partir do ensino sólido das Escrituras no seu púlpito e na casa dos crentes. Se esse aqui falhar, lá não pode falhar. Os crentes deveriam ser todos mais honrados, como os de Bereia, conferindo Escritura com Escritura. E aí então uma igreja verdadeira, ela cresce porque o púlpito, ele é ensinado, a palavra de Deus é ensinada com a autoridade que vem dela mesma, não dos homens. E aí então os crentes aprendem a amar a igreja, aprendem a amar a Deus por meio da igreja, aprendem a amar a comunidade dos eleitos, as novas gerações de líderes espirituais. Isso é que vai gerar uma cultura, uma sociedade melhor. Agora volto ao problema que eu falei na primeira palestra, nós cada vez temos menos filhos, cada vez menos. E aí nós vamos perdendo as estruturas de autoridade que são possíveis. A família tem que formar o caráter e a espiritualidade do indivíduo. E essa espiritualidade, ela vem do Evangelho da cruz de Cristo. Ela é dada pelo Senhor Jesus, para que nós formemos a família, que forma essa família da fé, e essa família que influencia essa cultura e essa sociedade. Você olha para o mundo e fala assim, o mundo é feio. Tira a igreja para você ver o tanto que ele vai ficar mais feio ainda. Aprenda a amar a igreja de Cristo. Você não pode amar a Cristo e falar mal da noiva dele. Aprenda a amar a igreja, porque se você amar a igreja de Cristo com o amor certo, os seus filhos vão aprender também a amar essa noiva. Essa é a segunda lição. Terceira lição, o quinto mandamento, ele não se limita a tratar da família, mas de todas as cadeias e hierarquias de autoridade. Se você for lá na Confissão de Fé de Westminster, e for nos seus catecismos, a pergunta 124 diz assim, o que significam as palavras pai e mãe no quinto mandamento? E os nossos homens de Deus que escreveram a nossa confissão respondem, as palavras pai e mãe no quinto mandamento abrangem não somente os próprios pais, mas também todos os superiores em idade e dons, especialmente todos aqueles que pela sua ordenação de Deus estão colocados sobre nós em autoridade, quer na família, quer na igreja, quer no Estado. Nós deveríamos ser o povo que entende e que sabe que essas coisas, que essas estruturas,
elas nos foram dadas por Deus para estruturar a vida. Como diz o apóstolo Paulo, para vivermos vidas tranquilas, para entendermos como devemos desenvolver a nossa vida na sociedade e na cultura, e como nós podemos influenciá-la. Mas hoje nós perdemos essas coisas, irmãos, em todos os níveis. Nós não honramos mais as autoridades. Quarta lição: toda liderança deve ser tratada como uma forma de ministério. Toda liderança deve ser tratada como uma forma de ministério. Existe uma diferença entre o reino de Deus e o império das trevas. É assim que Paulo estabelece essa diferença lá em Colossenses. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Quando existe um reino, existe amor à autoridade. Quando existe império, existe uma imposição de autoridade, existe tirania. Nós precisamos entender que em todos os âmbitos, quer seja na família, quer seja na igreja, quer seja na sociedade, nós devemos trabalhar como servos. Antigamente, quem trabalhava para o governo era um servidor público. O que é um servidor? É um servo. É alguém que serve. Hoje a gente não vê mais isso. O nome continua sendo o mesmo, mas não existe mais ideia de serviço. Antigamente, não é? Ser ministro significa ser alguém que servia. Hoje ser ministro é ser alguém que é servido. Isso funciona na cultura e às vezes isso funciona ou é transportado para dentro da igreja. E aí então nós perdemos essa noção de ministério que nós devemos exercer. Às vezes o pai de uma casa ou a mãe, ele está ali para ser servido e não para servir. Às vezes o pastor está na igreja não para servir, mas para ser servido. No Catecismo de Heidelberg, ele fala sobre esse mandamento. O propósito ou fim desse mandamento é a preservação da ordem civil, a qual Deus fixou em obrigações mútuas entre inferiores e os superiores. Superiores são todos aqueles sobre os quais Deus colocou outros para o propósito de governar e defendê-los. Inferiores são aqueles que Deus colocou sob outros para que possam ser governados e defendidos. Dessa forma, um superior inclui pais, tutores, guardiães, mestres, professores, ministros do Evangelho, oficiais locais, municipais, estaduais e federais, e assim os anciãos na sociedade em geral. Assim a família forma a base de todos os relacionamentos humanos. Mas hoje, na nossa geração, nós desconhecemos isso e nós mesmos damos o exemplo de insubmissão a todo tipo de autoridade. Quinta lição: o quinto mandamento não é só para os filhos, mas ele é fundamentalmente para os pais. É uma questão de coerência teológica. Dentro da nossa tradição reformada, pelo menos, não é? Nós acreditamos na doutrina da depravação total do ser humano. E eu já falei sobre isso. Nossos filhos não nascem com a disposição de submeter-se à autoridade. Aliás, você não nasceu com a vontade de submeter-se à autoridade. Aliás, você nasceu com um coração rebelde contra Deus. Se a nossa doutrina está certa, e eu creio que ela é bíblica e está certa, você precisou ser trabalhado pela graça de Deus para submeter-se. Assim são os nossos filhos, assim são as crianças, assim são as gerações diante de nós. Ora, as crianças só vão aprender por meio do Evangelho e do ensino constante da lei de Deus, quando nós praticamos essas coisas. E agora eu volto ao texto de Deuteronômio 6, dessas coisas falarás assentado em tua casa, e ao andar pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te.
E voltando ao tema do pastor Jader, tem hora que isso é extremamente inconveniente. Cansa, dá um trabalho, e nós acabamos então educando por conveniência e não por convicções. Não por convicções. Você acredita, queridos, que o 5º mandamento é a palavra de Deus? Você acredita que o 5º mandamento é ordem de Deus para os pais e para os filhos? Você tem essa convicção de que a lei de Deus ensinada para os seus filhos vai abençoar, e eles vão ser bem-sucedidos, e eles vão crescer na graça, e eles vão aprender sobre a misericórdia de Deus? Você tem essa convicção? Então faz o seguinte, vai para casa e ensina seus filhos. Para de dar desculpa. Eu sou impressionado como a gente é bom para inventar desculpa, né? A gente começou a treinar lá no capítulo 3 de Gênesis, e desde lá a gente está pós-doutor em inventar desculpa. De todo tipo. A culpa não é minha, a culpa é do outro. E por último, nós fazemos o que os nossos primeiros pais fizeram. Lembra o que eles fizeram? Quando Deus questionou Adão, perguntou: o que foi isso? Ah, Senhor, eu estava aqui tranquilo, eu e os bichos, o Senhor inventou a tal da mulher e deu problema. Ela me deu e eu comi. Se o Senhor não tivesse criado a mulher, eu estava na boa. Quando Deus questionou a mulher, a culpa era de quem no final das contas? De Deus. Olha, se o Senhor não tivesse criado a serpente, eu estava aqui numa boa, mas ela veio, me tentou e eu comi, e eu dei para o meu marido. Nós somos mestres nessa invenção de desculpas. E nós usamos essas invenções, essas desculpas que inventamos o tempo inteiro para não nos debruçar sobre a palavra de Deus e ensinar os nossos filhos. Pastor, mas esse Antigo Testamento é muito complicado. O indivíduo tem um doutorado, mas acha a Bíblia complicada. E aí, nesse amontoado de desculpas que nós inventamos, nós perdemos as promessas. Eu não sou teólogo da prosperidade, não, tá? Mas o sistema é muito simples. Quando você obedece a ordem, tem promessa. Quando tem desordem, não tem promessa. Quinto mandamento é um mandamento de bênção, como todos os outros. Deus diz que quer te abençoar por meio da sua lei. Então a aplicação é: vá para casa e use. E ao contrário dos comerciais que aparecem aí, que são hipócritas, que na verdade ele quer vender mais, mas ele diz: use com moderação. Vou dizer para você: use sem moderação. Use com abundância, use o tempo inteiro, use da palavra de Deus e use da Escritura, porque Deus promete que esse uso será abençoador da nossa vida. Queridos, nós vivemos numa sociedade hoje que nos impede, de algumas maneiras, de cumprir o quinto mandamento. O Dr. Michael Horton, num livro chamado A Lei da Perfeita Liberdade, ele diz que 2 problemas que nos impedem de cumprir o quinto mandamento são esses aí: o culto à juventude e o culto à modernidade. Nós esquecemos, nós não sabemos mais como obedecer a autoridades, porque nós não queremos mais envelhecer, nós não queremos mais assumir o nosso papel de conselheiro dos mais jovens, nós não queremos usar a experiência dos mais velhos na sociedade, em família e em casa. Isso é endêmico, isso é da sociedade hoje. A sociedade não quer contratar gente mais... Uma empresa não quer contratar gente mais velha, os jovens são melhores. Tudo tem que ser jovem, novo e moderno.
e nós perdemos o respeito pela sabedoria e pela idade. Levítico 19 diz assim: cada um respeitará a sua mãe e seu pai, e diante das cãs, dos cabelos brancos, te levantarás, e honrarás a presença do ancião, e temerás o teu Deus. Nossa cultura hoje não entende isso mais. Nossa cultura hoje adora o moderno. Passado não importa, só importa o futuro. E nós cultuamos a modernidade e criamos uma geração que não entende as suas raízes. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amanhã vocês vão ouvir sobre o que estão ensinando aos nossos filhos. E vocês vão ver, pelo presbítero Solano Portela, que esse culto à modernidade criou no nosso país e ao redor do mundo uma geração de gente que não tem esperança nenhuma, porque foi educado num modelo educacional que esqueceu da palavra de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós e que Deus dê à igreja aqui em Boa Vista, seja ela presbiteriana e as outras que estão aqui representadas, a condição de ser luz, de ser sal, no meio de uma geração que a cada dia se corrompe, e que, sendo sal e luz, essa sociedade seja transformada pela graça de Cristo. Pastor Marcos, por favor. Irmãos, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, como nós te louvamos por vermos o teu amor e nos colocar aqui como um rebanho, nos fazer assentar em lugares confortáveis, climatizados, nos dar um bom lanche, dar-nos um tempo de comunhão para nos atrair a Ti mesmo, para nos fazer ver, Senhor, que Tu nos és suficiente, para nos fazer parar de cobiçar, de amar aquilo que não é o Senhor. Muito obrigado por mais uma vez o Senhor ter nos relembrado de verdades que já temos ouvido tantas vezes, mas que o nosso coração pecador teima em esquecer. Senhor, não nos deixa ser como aquele homem que olha no espelho o seu rosto natural e quando se retira para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas ajuda-nos a sermos operosos praticantes da Tua palavra, fazedores da Tua palavra e não somente ouvintes, porque assim sairemos daqui nos enganando a nós mesmos. Mas que possamos, ó Deus, observar atentamente na lei perfeita, na lei que liberta, e perseverar nela, persistir nela, na certeza de que seremos bem-aventurados, que seremos abençoados em tudo que realizarmos. Tendo estas promessas, ó Deus, dá-nos a graça de crer nelas e demonstrar isto, obedecendo a Tua palavra e cumprindo-a à risca, Senhor. Ajuda-nos em nome de Jesus. Amém. Obrigado.